Fala galera, beleza? Aproveitando aí a dúvida de um amigo, então eu vou explicar aqui num vídeo porque com palavras escrevendo lá seria bem complicado. Ou pelo menos ficaria um texto bem comprido. Então beleza, a questão era como que faz para virar esse material, para dar acordo entre a parte de cima e a parte de baixo. Então a princípio eu vou falar o básico da possibilidade de utilizar um programa que já tem uma possibilidade que vai te auxiliar nisso e de um programa que, por exemplo, não teria. Beleza? Então, no meu caso, eu utilizei o Aspire. Beleza? Então, quando você vai criar a área de trabalho, que é quase sempre o mesmo processo em todos os programas, você pode especificar lá, eu vou trabalhar com os dois lados. Beleza? Então, ele já tem essa possibilidade. E ali você também já especifica como você vai rotacionar o seu material. Se você vai querer virar ele assim ou se você vai querer virar ele assim, beleza? Então, com base no centro do material que você especificar, ele vai rotacionar isso para você, beleza? Então, é importante que se tenha o seguinte: se eu especifico que é exatamente essa minha área aqui, vamos por 10 por 25, estou só supondo, beleza? Então, eu desenhei o meu vetor aqui. Quando eu for trabalhar com o outro lado, este vetor que estava aqui embaixo, ele vai passar lá para cima. Beleza? Num programa que tem essa possibilidade de cálculo, você só precisa ter a referência de centro. Então, aqui, ó, daí lá no Aspire mesmo, você consegue determinar ali uma linha de centro. Beleza? Nessa linha de centro aqui, com base no sentido que você vai virar, vamos supor que eu vou virar ela assim, tá? Então a minha linha de centro está aqui, eu faço duas marcações, beleza? Faço uma marcação aqui, uma marcação aqui, que no programa eu vou especificar que isso daqui sejam furos, beleza? Como eu faço? Eu prendo com parafuso mesmo. Eu especifico aqui para ele fazer uma marcaçãozinha, depois eu pego a broca com a furadeira e termino de furar até que marque a base. Por quê? Fazendo essa marcação com relação ao centro aqui, eu sei exatamente que na hora que eu virar e parafusar pelo contrário, vai estar centralizado. Beleza? O software já entende isso. Então, num primeiro momento, ele vai calcular para a sua tupia, para o seu espíndulo. Aí vira e fresar aqui. Quando você virar, ele vai calcular para ele fresar lá na beiradinha, já que você virou o material. Então, nesse caso, é sempre bom especificar que a sua área de trabalho é bem próxima do tamanho do material que você vai precisar. Por quê? Vamos supor que a minha área aqui é de 30 por 40, beleza? Daí eu especifico essa área lá, mas só que daí eu vou fazer um recorte nesse daqui, eu vou colocar o material aqui. Vou colocar o primeiro lado. Na hora que eu clicar lá para ele inverter para mim desenhar o segundo lado, ele vai jogar essa peça lá em cima. Beleza? Então, não é isso que você quer. Beleza? Então, especifica a área bem próxima. Beleza? Tá aqui. Então, essa seria uma maneira simples, com auxílio do programa. Você não precisa ficar se preocupando tanto com a questão de posicionamento. Você só precisa ter esses pontos referenciais, com base na rotação que você vai fazer. Beleza? Se eu fosse rotacionar assim, por exemplo, eu colocaria esse ponto referencial exatamente aqui. Beleza? Então, lá no programa você desenha. Então, na hora que a máquina for começar, a primeira coisa que ela vai vir fazer, ela vai fazer a furaçãozinha referencial de centro para você. Beleza? Então, utilizando o programa. Como eu consigo também fazer isso num programa, por exemplo, que eu não teria essa possibilidade da máquina calcular automaticamente. Então, nesse caso, vale muito mais essa questão da importância da centralização, beleza? Sempre, eu fazia isso também já no Articam, que não tinha essa possibilidade de virar o material e tal. Então, você precisava utilizar a imaginação. Mas a mesma coisa, determinou a sua área, imagina o centro, exatamente da área de trabalho, beleza? Não precisa ser exatamente, eu tenho um pedacinho assim, não. Você vai se basear com base na referência já no programa, beleza? Então você desenhou o seu vetor ali, traça uma linha exatamente sobre o centro dele e da mesma maneira, marca ali furo aqui e furo aqui.
Então, deste lado aqui, você já especificou ali que o seu material, por exemplo, tem 16. Você faz o seu relevo, independente de como fosse, uma saliência, uma letra, alguma coisa assim, em relevo, claro. Beleza, faz o primeiro lado. Faz a referência, beleza? Ela vai fazer a marcaçãozinha, depois você fura, rotaciona e faz o segundo lado. Mas nesse caso entra a imaginação, claro, tem que utilizar a inteligência aqui. Se é uma peça bidimensional, tipo, é um círculo que daqui do lado vai ter uma ondulação. Do outro lado é a mesma coisa. Muitas vezes você pode utilizar o mesmo arquivo, você só precisa rotacionar centralizado. Se tiver algum diferencial, se por exemplo for uma letra, você tem que estar ciente que vai espelhar, entendeu? Então na hora que você for, tipo, virei, tá? Fiz aqui para fazer um lado, vamos supor que é uma letra E. Não, a letra E seria, vamos supor uma letra F, beleza? Se desenhei ali no programa, dei a forminha 3D desse lado aqui, fez o processo. Quando eu virar, ela vai estar de ponta cabeça, beleza? Então, na hora de trabalhar o relevo desta peça, dessa letra, por exemplo, você vai ter que, a princípio, colocar ela de ponta cabeça do outro lado, com base na rotação que você for fazer aqui. Mas eu acho bem difícil que alguém vá fazer algo tão complexo assim. Se for para fazer algo mais complexo que nem esse, aconselho muito que se faça no Aspire, beleza? Que ele vai te fazer esse cálculo para evitar essas questões de erro, principalmente quando não for um objeto bidimensional. Agora, quando é um círculo, é um quadrado, você consegue definir o centro ali, independente de ser de um lado ou de outro, vai ser a mesma coisa, sem problema algum, beleza? Você consegue fazer em qualquer programa que tenha a possibilidade ali de relevo, tá? Então é isso aí, galera. Eu tentei explicar da maneira mais fácil possível, mas é um assunto um pouquinho mais complexo. Mas eu acho que já dá uma luz aí para quem principalmente já tem uma noção de trabalhar com relevo, pelo menos de um lado. E para quem não tenha noção alguma ainda, precisa a princípio entrar na questão de trabalhar como se faz os relevos e tudo mais. Então seria assunto de outros vídeos. Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?